Que bom ter vocês com a gente para mais uma exploração por aqui. Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar, nas leituras do segundo domingo do Tempo Comum, ano A. Isso cai lá em 18 de janeiro de 2026, para quem acompanha o calendário. Isso aí. E olha, os textos são demais. Isaías 49, o Salmo 39, ou 40, né? 1 Coríntios capítulo 1 e João também capítulo 1. E tem um fio condutor muito forte, né? Já parou para pensar que Deus sempre teve um plano para salvar a gente? Mas, assim, com Jesus, esse plano ficou tipo um GPS, bem claro, apontando o caminho. Exatamente. É como se Jesus ligasse o Waze divino, sabe? A grande sacada de hoje é entender como ele não só cumpre o plano antigo, mas dá uma nova dimensão. O foco muda para obediência do coração, para entrega e nos chama para uma identidade bem radical, a de santos. Isso, mas não santos de altar inatingíveis. E sim, a gente vai ver. Perfeito. E acho que o ponto de partida tem que ser aquela frase uau de João Batista, lá no Evangelho de João 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa imagem do Cordeiro, né? É a chave. Total. Essa imagem carrega séculos de história e profecia, mas antes de chegar nela, vamos dar um pulinho em Isaías 49. Bora. O profeta fala de um servo. O que me pega muito ali é que a missão desse servo não é só para a galera de Israel, sabe? Não mesmo. Deus diz claramente, eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. É uma visão global desde o começo. A salvação é para todo mundo. Perfeito. Universal. E aí o Salmo 39 ou 40 entra como se fosse a trilha sonora interior desse servo. Qual é a vibe dele, o que está no coração? Boa. O salmista diz, como se fosse a voz do próprio Cristo, né? Sacrifício e oblação, que eram as ofertas da época, né? Não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. E a resposta, eu disse, eis que venho. Com prazer faço a vossa vontade, ou seja, mais importante que o ritual externo é a atitude interna, a obediência, a disposição de fazer a vontade de Deus. É isso que agrada. Exatamente. É o sacrifício do coração, a entrega sincera. Essa é a atitude de Jesus que o Salmo já anunciava. E isso conecta direto com a cena do Evangelho, né? João 1, versículos 29 a 34. João Batista vê Jesus vindo e pá! Aponta para ele, eis o Cordeiro de Deus. E essa expressão, Cordeiro de Deus, é muito rica. Ela lembra o quê? O Cordeiro da Páscoa, claro, aquele do Êxodo cujo sangue livrou os israelitas da morte no Egito. Símbolo de libertação. Mas também conecta com o servo sofredor de Isaías, né? Aquele que, como um cordeiro, é levado ao matadouro e carrega os pecados, as dores do povo. Isso. É uma imagem que junta libertação e sacrifício por amor. Uma densidade de significado, assim, impressionante. E não para por aí. Tem mais. Tem João Batista ainda diz, ele existia antes de mim. Opa! Como assim? João era mais velho. Isso aponta para a divindade de Jesus, para a pré-existência dele. Ele não começou a existir ali na barriga de Maria. Ele já existia como Deus. Uau! E para fechar o pacote, João testemunha. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Permanecer, esse era o sinal que Deus tinha dado a João. Para identificar quem era o escolhido. Exato, para confirmar, esse é o Filho de Deus. E mais, aquele que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus não é só mais um profeta. É alguém de outra categoria, digamos assim. O próprio Filho de Deus em pessoa. Ok, então temos Jesus identificado, Cordeiro, servo, Filho de Deus, que existia antes, sobre quem o Espírito permanece. Muita coisa, mas essa revelação toda não pode ficar só nele, né? Como isso afeta a gente, quem segue Jesus? Aí que entra a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 3. O apóstolo Paulo escreve para a comunidade de Corinto, e como ele se dirige a eles, e a nós também, claro. Como? Ele chama os coríntios de santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos. Olha que forte isso. Chamados a ser, não perfeitos que ganharam o prêmio de santos.
Ah, interessante a diferença. Não é um troféu por bom comportamento. Não. Ser santo, segundo Paulo aqui, é a nossa identidade fundamental. É quem nós somos desde o batismo, pela graça de Deus, por causa de Jesus. É um presente, entende? Que une todo mundo que invoca o nome de Jesus em qualquer lugar. Então a vida cristã não é uma corrida para virar santo, mas para viver como o santo que a gente já foi feito em Cristo. Exatamente. É viver a partir dessa graça e paz que vem da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, como Paulo diz. A base é a graça, não o nosso esforço isolado. Faz todo sentido. Então, amarrando tudo, Isaías promete um servo universal. O Salmo mostra a atitude desse servo, obediência de coração. O Evangelho revela que Jesus é esse servo, cordeiro e filho de Deus. E Coríntios mostra o resultado. Nós, a igreja, somos chamados a viver essa identidade de santos nele. Perfeito? A mensagem central é essa. Jesus é o Salvador de todos, o Cordeiro que tira o pecado. E o caminho que ele nos mostra é o da obediência por amor, da entrega confiante. E como a gente traz isso para a nossa realidade? Pensando naquele jovem adulto, sei lá, com seus 25, 30 anos, cheio de desafios. Trabalho, estudo, relacionamento, conta para pagar. Pois é, esses desafios todos, em vez de serem só fonte de estresse, podem ser o nosso sacrifício de obediência. A nossa forma de dizer, eis que vem o Senhor, com a vida. Tipo, encarar a segunda-feira no trabalho não só como obrigação, mas como uma forma de servir, de oferecer algo. Exato. Transformar a rotina mesmo a mais chata no nosso altar pessoal. E os nossos ambientes, o escritório, a faculdade, a família, o grupo de Zap, a academia. Nossos confins da terra particulares. Isso, nossos campos missionários. Ser luz ali. Talvez não com discurso pronto, mas com jeito de tratar as pessoas, de ser honesto, de buscar o bem, de ter paciência. É viver concretamente aquela identidade de santo ou santa que a gente recebeu de graça no batismo. Viver a partir dela. É isso aí. É menos sobre conquistar a santidade lá na frente e mais sobre viver a santidade que já nos foi dada em Cristo aqui e agora. Invocando o nome de Jesus nas batalhas do dia a dia, como Paulo fala aos Coríntios. Então, para resumir nossa conversa, Jesus é esse pacote completo, né? O cordeiro que se entrega, o servo obediente, a luz para todo mundo, o Filho amado de Deus. Ele é o nosso GPS da salvação, sempre atualizado. E a igreja, através dessas leituras, nos chama para quê? Para assumir e viver essa identidade de santos, na prática, no meio do mundo. O que nos deixa como uma pergunta para pensar durante a semana, talvez. Manda. Se a santidade não é tipo uma medalha de ouro espiritual que a gente ganha só no fim da vida, mas é um uniforme que a gente já veste desde o batismo, que escolha pequena, concreta, a gente pode fazer hoje para esse uniforme ficar um pouco mais visível, para refletir um pouco mais essa realidade de ser santo no mundo. Excelente provocação. Fica aí para a gente mastigar. É isso, pessoal. Esperamos que essa nossa exploração de hoje tenha ajudado a iluminar um pouco mais o caminho. Continuem firmes na fé, buscando viver essa identidade incrível que recebemos. E a gente se encontra na próxima. Até lá!